Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos então, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu estou terminando de ler o Novo Testamento e eu tô, na verdade eu não consegui terminar em 2019 porque eu comecei a ler Hebreus e eu fiquei aqui em Hebreus. Li, porque assim, a gente não pode se dar por vencido de abrir a Bíblia, porque não é esse o meu propósito, tipo, de ler só para dizer que li. Eu acho que é por isso que eu tô demorei mais do que o esperado, porque eu comecei a ler Hebreus e li de novo, porque não tem uma hora, eu não sei se acontece com você, que a gente tá lendo e gente, que batalha que é na nossa mente. Você tá lendo ali, aí começa, um exemplo, você lê um versículo e lembra de alguém, por exemplo, ou de uma situação. Aí a tua mente já começa a ir para aquilo, e daqui a pouco quando você percebe, você tá lendo, mas você tá pensando em outra coisa. Já aconteceu com você? Deve ter acontecido. Porque a maioria das pessoas não se apega à leitura da palavra por causa disso. Mas o que eu faço? Eu sou teimosa. Como eu quero entender o que eu tô lendo, eu leio de novo e leio de novo até aquilo entrar na minha mente. E eu tava lendo aqui um texto de Hebreus 3, do verso 7 até o 11. Olha que interessante esse texto. Diz assim, ó: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Na verdade, o 12 ele ainda diz assim, ó: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Então, essa palavra, eu quero ler com vocês aqui um texto na minha Bíblia que diz assim, ó: não endurecendo o nosso coração para Deus. É difícil disso acontecer? Não é difícil. É uma das estratégias de Satanás. Qual que é? É fazer com que os cristãos endureçam os cristãos. Você está entendendo? A palavra não está falando para pessoas que estão lá fora, vivendo em outras religiões, em outros contextos, aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador. A palavra está falando para os cristãos, para aqueles que conhecem a Deus. Você viu que aqui em Hebreus a palavra fala assim, ó: apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz, quer dizer, foram pessoas, a palavra está aconselhando a nova geração e falando que vocês não sejam como os seus antepassados, que me tentaram pondo-me à prova, apesar de 40 anos terem visto o que eu fiz. Quer dizer, alguém que caminhou 40 anos com Deus e ainda assim endureceu o coração? Então, o diabo ele quer que os cristãos endureçam o coração para com Deus e eventualmente se afastem totalmente do Senhor. A advertência do Cristo da carta aos Hebreus, no texto em estudo, revela esse plano hediondo que o diabo tenta aplicar para levar-nos pouco a pouco a um abismo de escuridão espiritual. Se isso acontecer
ficamos longe de Deus, somos impedidos de ouvir a sua voz. Analise bem esse contexto. Tornamo-nos insensíveis, vivemos em desobediência, recusamos arrepender-nos. Então veja, se um cristão está dentro da igreja, ele se diz crente, como que você identifica se essa pessoa está endurecendo o coração? Se ela está, mesmo dentro de todo esse contexto, afastada de Deus? Vai ficando longe. Aí começa a ser impedido de ouvir a voz de Deus. Você já viu isso? Tem até pessoas que num desespero, talvez até ela nunca teve intimidade, mas quando ela não ouve a voz de Deus, ela não tem um momento de intimidade com Deus, de se dobrar e orar e buscar a face do Senhor, ela começa a andar atrás de profeta. Você já viu isso? Ah, menina, lá em tal lugar vai ter o profeta tal que revela, ele olha na foto, ai meu Deus, e começa desesperadamente aonde tem, vamos lá que lá vai ter uma palavra, lá tem revelação, lá o pastor revela, a pessoa começa a andar atrás de revelação, porque ele já não está mais ouvindo a voz de Deus. Se torna uma pessoa insensível não só às coisas de Deus, como se torna uma pessoa insensível a tudo aquilo que o Senhor gostaria que nós fôssemos, amorosos, sentindo amor ao próximo. Então essa pessoa começa a ficar com o coração endurecido, ela começa a viver em desobediência, ela não tá mais nem aí. A palavra falou o quê? Sabe, ela xinga palavrão, a palavra diz para não irar, ela se ira, a palavra diz para ela não pecar, ela peca. E outra, você percebe uma dificuldade em se arrepender. Uma pessoa que não tem mais disposição, ela nunca está errada. Você já viu isso? Ela aponta o erro dos outros, fala do erro dos outros, mas ela não reconhece os seus erros. Um dos maiores perigos com relação a essa estratégia é que muitos cristãos pensam que isso não irá acontecer com eles. A advertência do Espírito Santo não é dirigida aos incrédulos, mas aos crentes. E essa é uma advertência que é válida para o povo de Deus ainda hoje. Muitos de seus filhos endurecem o coração, deixando de ouvir e crer na palavra, permitindo que a descrença impeça de enxergar o cumprimento das promessas do Senhor em sua vida. Aqueles cujo coração foi endurecido ficam insensíveis e perdem o discernimento espiritual. Não sentem remorso quando pecam. A raiz do vocábulo traduzido por endurecer é porosis, que descreve o estado de petrificação. Era um termo médio usado para descrever a calosidade formada em um osso quebrado e recomposto, que é mais forte que o próprio osso. A perigosa condição de coração endurecido não ocorre instantaneamente. É um processo de várias etapas. No texto em estudo, o escritor lembrou o fato de os israelitas terem endurecido o coração contra Deus no deserto, usando-os como exemplo para advertir os crentes dos perigos de permitir tal situação. Você quer ler sobre isso? Está lá em Deuteronômio 1, do 19 ao 43. Os israelitas se recusaram a ouvir a voz do Senhor e ainda murmuraram e reclamaram de Deus. Estavam cheios de dúvida. Não acreditavam que Deus faria o que lhes dissera. Israel rebelou-se contra o Criador, recusando-se a realizar a tarefa que Deus lhes designara, tomar posse da terra. Em vez disso, escolheram realizar a própria vontade. Como resultado de sua desobediência e de seu pecado contra Deus, aquela geração de israelitas não pôde entrar em Canaã.
pois fracassou em tomar posse da herança e recebeu a paga pelo seu pecado. Passo a passo, enquanto o coração endurecia, aqueles israelitas caminharam para a destruição. Os israelitas, sob a liderança de Moisés, receberam a promessa da aliança e uma herança baseada na obediência a Deus. E lembrando como os antigos perderam a sua herança, o escritor de Hebreus advertiu os crentes de seu tempo sobre a possibilidade de eles também perderem a sua herança espiritual por causa da descrença e do coração endurecido. Passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Está no verso 14. Por esse motivo, o escritor de Hebreus diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O 12 e o 13. Ele os exortava a sondar o coração e avaliar se estavam agindo com descrença. É pelo pecado da descrença que nosso coração fica endurecido com relação a Deus. Ao analisar as estratégias que Satanás usa para nos levar a essa perigosa condição, lembre-se que Deus lhe deu autoridade sobre o inimigo. Satanás não pode forçá-lo a pecar. Não tem nenhum controle sobre a sua vontade. Cristo derrotou o diabo e rompeu o poder que ele exercia sobre você. Pelo poder do Espírito Santo, você é capaz de resistir a qualquer ataque de Satanás. Gente, eu quero especialmente falar sobre a condição do homem no pecado, o que acontece? Tem pessoas que preferem ficar colocando a culpa no diabo, né? Mas nós sabemos que Jesus lá na cruz, ele venceu o pecado, venceu a morte. Ele nos deu poder e autoridade. O diabo só tem poder sobre nós nas áreas que nós mesmos entregamos a ele. E ele é tão sutil que ele entra, muitas das vezes, ele não vem, ele sabe que não vai levar você para um bar. Ele sabe que não vai levar você para o bailão. Ele sabe que não vai levar você a usar uma droga, a matar alguém. O que ele faz? Sutilmente. Ele tem entrado dentro da igreja e ele tem entrado nos corações, trazendo incredulidade, falta de fé. Olha aqui, por exemplo, essa questão da descrença. A descrença e o diabo, ele é estratégico, porque ele começa a encher a nossa vida com situações aonde ele tem o controle, porque, né, ele vai usar outras pessoas, aquelas que estão entregues na mão dele. É isso que a gente tem que entender. Se para quem está dentro da igreja, dizendo que é crente, precisa vigiar para não ser usado pelo diabo, porque ele é legalista e se você abrir a porta, ele vai entrar. Se você entregar para ele a chave, ele vai usar aquilo contra você. Se para quem está dentro da igreja é difícil, agora você imagine quem tá nem aí, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra, com a verdade. É uma pessoa que não está nem aí. Essa pessoa, então, ela é instrumento do inimigo para falar, para fazer coisas. E aí você está nessa luta diária. E muitas das vezes dentro da igreja existem pessoas assim, que estão lá infiltradas para trazer a incredulidade, para fazer com que a gente venha se decepcionar, se frustrar. Não é assim? O diabo não tem usado pessoas dentro da igreja para mentir, para enganar, com fofoca, com falsidade, sim ou não? Sim. Dentro da igreja. Por quê? A igreja, o que as pessoas pensam lá fora, é que a igreja é o lugar de santo. Dentro da igreja estão as pessoas mais problemáticas que você possa
pensar que vai encontrar é dentro da igreja. Lá é o lugar onde pecadores estão em busca de santidade. Só que aquele que busca mais, que jejua mais, que renuncia mais, ele vai ter uma vida diferente, ele vai viver se esforçando para acertar. Agora tem muitos que estão ali, gostam do ambiente, gostam de receber profecia, gostam, por exemplo, sei lá, se ela gosta de dançar, ela está no meio da dança. Se ela gosta de teatro, está no meio do teatro. Entendeu? Então tá ali por um comodismo, porque tem amizades, porque o ambiente é gostoso, mas ela não tá em obediência à palavra de Deus, porque a palavra fala que ela tem que amar o próximo. Aí ela tá na dança, mas ela ignora o próximo. A desobediência. São pessoas que elas vão se entregando ao seu jeito de santidade. Ela criou na mente dela uma Bíblia só para ela, e ela prega a palavra e ela faz tudo maravilhosamente bem, mas na hora de obedecer a palavra de Deus, ela faz do jeito dela. E ela justifica que ela tá certa. Então são pessoas que vai se recusando a se arrepender. Ela tá certa e tá sempre certa. E aí a gente precisa ter cuidado, porque existem estratégias. Existem pessoas que vão arrumando desculpas para o seu lado feio. E ao invés de se arrepender e pedir perdão, não, ela vai dizendo que ela é porque ela é sanguínea, ela é colérica. Esses tempos atrás até eu vi eu participei de um curso que fala lá no curso sobre você identificar quem você é, como que o Espírito Santo te usa, e tem uma característica lá que a pessoa ela não é tão sensível e não sei o que. Eu bem vendo algumas pessoas que são mal educadas, que não dão bom dia, boa tarde, boa noite, querendo se encaixar naquele perfil, arrumando uma desculpa. Então é porque o meu perfil é esse. Eu faço questão, vou fazer questão de achar para falar para vocês melhor no próximo vídeo, amanhã, sobre isso. A gente precisa entender, gente, a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz, você precisa amar o próximo como você mesmo. Você precisa amar ardentemente. Por que você está arrumando desculpa para amar o outro? Porque você é colérica. Precisa se converter, né? Então, esse endurecer o coração são pessoas que muitas das vezes nasceram dentro da igreja e que vão ali porque o pai vai, ele está na igreja porque o pai está, ele vai crescendo, ele vai endurecendo o coração, daqui a pouco ele está já, sabe, não quer mais ir na igreja, vai uma vez por mês. Que perigo! Essa palavra é para os salvos. O diabo quer roubar a sua salvação. Nós precisamos prestar atenção na palavra de Deus e nos arrepender. Todo dia eu quero esse exercício para minha vida. Eu não sou a melhor, não sou a dona da verdade. Eu quero de verdade. Quando alguém fala para mim que eu sou tal coisa, eu fico pensando e analisando. E se eu for mesmo aquilo que a pessoa está falando, porque, por exemplo, eu não sou invejosa, mas eu sou ciumenta. A palavra fala sobre os ciúmes também, não é verdade? Então são coisas para a gente se autoanalisar. Essa palavra de Hebreus, eu quero que você medite nessa palavra. Separe um tempo e medite nessa palavra, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor e que a palavra você leia e o arrependimento venha no teu espírito. Peça para o Senhor que você não quer ter um coração endurecido, um coração descrente. Busque intimidade com Deus. Não fique só olhando para fora, olhe para dentro. Faça o exercício de olhar, inclusive, mais para dentro do que para fora. Quando nós começamos a olhar para fora e olhar o outro e olhar a vida dos outros, a gente se esquece de olhar para a gente e
começa a se acomodar com o pecado e começa a achar que é santo demais e que agora já está no lugar de juiz que pode julgar os outros e está tudo errado. Isso é engano do diabo. Precisamos voltar para dentro, olhar para nós, nos corrigir e melhorar. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor e até amanhã.